Salve galera, tudo bem? Neste vídeo eu vou gravar aquela lista de exercício envolvendo listas com vocês. Só que eu vou aplicar em subalgoritmos, funções e procedimentos. Veja como vai ficar. Bom, é o seguinte. Fazer um procedimento chamado preenche lista, que preenche uma lista passada por parâmetro até que seja digitado um ponto. Então vamos pensar assim, ó. O meu programa principal vai ficar aqui embaixo. Programa principal. Então aqui eu vou criar uma lista e vou dar o conteúdo dela como vazio. Então, neste ponto aqui, eu vou desenvolver o meu subalgoritmo. Bom, por preencher uma lista, somente fazer isso é um procedimento. E como nós aprendemos, procedimento começa com def, coloca o nome do procedimento. E qual o parâmetro que nós vamos passar? A lista que eu quero preencher. Aqui eu vou chamar de L, que é do tipo list. Lembrando que você colocar esse tipo do lado aqui não faz diferença no Python. Se colocar funciona, se não colocar também funciona. Mas eu gosto de documentar legal a assinatura da função ou do procedimento. Então vejam aqui, meu procedimento se chama preenche lista, estou passando a lista com parâmetro e não retorna valor nenhum. Aqui diz que é para o usuário preencher até que seja digitado o ponto. Então vou fazer um laço aqui, while true, ou seja, vai rodando, aí eu peço para o usuário digitar um elemento. Elemento é igual input, usuário digita o elemento. Antes de preencher na lista, eu tenho que verificar se o cara não digitou o ponto. Se o elemento que o cara digitou for igual a um ponto, quer dizer que a pessoa não quer mais preencher. Então eu vou dar o break, saiu. Else quer dizer que a pessoa digitou qualquer coisa que não seja ponto. Então ela quer preencher a lista. Aí eu pego a minha lista que é l.append e coloco o elemento que será inserido. E vou fazendo isso. Tranquilo? Aí aqui no final, só para a gente testar, eu só vou dar um print na lista para a gente ver que a lista foi preenchida. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui o procedimento preenche lista. Aí eu passo como parâmetro a lista. Eu vou mandar executar. Então veja, está pedindo o elemento. Eu estou digitando E45, 23, GHD, Edson, arroba. Vou digitar ponto. Saiu. Ao sair, eu apenas mandei mostrar aqui para vocês verem que realmente foram preenchidos os elementos que eu digitei na lista. Então, esta funçãozinha aqui, ela está funcionando. A primeira está feita. Muito bem. Segundo, fazer um procedimento chamado exibe-lista, que exiba os elementos da lista passado por parâmetro. Esse aqui é bem tranquilo. Eu vou tomar como referência esse daqui, vou chamar de exibe lista, passo a lista que eu quero exibir por parâmetro, e aqui no caso, fica mais fácil usar um for. For elen em lista, o que ele vai fazer? Elen em L, desculpa, porque L dentro do subalgoritmo é a minha lista. O que ele vai fazer? Para cada volta dada aqui, ele vai pegar um elemento da lista e jogar na variável elen. Então eu coloco aqui, print, o elemento que vai ser exibido. Tranquilo? Então vejam aqui. Eu posso usar o exibilista e colocar a lista. E se eu mandar rodar, percebam. Estou digitando elementos, Edson, 56, 34, 23. Ó, ele exibiu bonitinho. Eu posso até melhorar isso. Vou colocar aqui enumerate L. Quer dizer o quê? Que além de mostrar o conteúdo da lista, ela cria como se fosse um índice. Eu posso colocar aqui, eu quero que retorne o índice de enumerate L e o elemento. Então aqui eu coloco índice, isso daqui. Então na hora que eu for exibir, vejam a diferença. Edson 34, 56, ponto, sair. Ele exibiu no formato mais bonitinho aqui, ó, mostrando cada um dos índices do elemento. Então está feito aqui o exibe lista. Sabendo que a função len do Python retorna a quantidade de elementos de uma lista, faço uma função chamada conta elementos que tem o mesmo efeito. O que está querendo ser dito aqui? Por exemplo, primeiro eu vou fazer a função def conta elementos. O que eu passo por parâmetro? A minha lista, da qual eu quero contar os elementos, que é do tipo list. Só que agora é uma função, ela não vai retornar um dado none, ela vai retornar um número, uma quantidade. Então eu coloco aqui como retorno o int, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Algo parecido com isso. Só que agora eu vou criar uma variável local chamada quantidade e vou iniciá-la com 0.
Neste caso, eu não preciso do enumerate, porque o índice para mim não vai servir para nada. Então, eu só vou brincar aqui com o elen. Aí o que eu vou fazer? Toda vez que ele arrancar um elemento, que ele contar um elemento, eu vou fazer assim, ó. Quantidade é igual a quantidade mais 1. E no final, por ser uma função, quando terminar esse laço, returne quantidade, ok? Então, como que essa função aqui é? Ela tem o mesmo efeito da função len para este caso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou criar uma variável chamada quant aqui, e vou falar assim, len, não, nem vou criar uma variável, vou fazer direto. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou escrever print, contando com len, aí aqui eu vou colocar a chamada da função len, que é uma função que já existe aqui, len de lista. Eu vou fazer a mesma coisa, só que usando a função que eu acabei de criar. Contando elemento com, qual é o nome que eu dei para a função? Conta elementos. E aqui, ao invés de usar o len, eu vou usar o conta elementos. Tranquilo? Então, só para vocês verem que tanto uma quanto outra faz a mesma coisa. E aqui no enunciado, pede o seguinte. Sabemos que a função len retorna a quantidade de elementos. Faça uma função semelhante, chamada conta elementos. Vamos ver se ela funcionou. Mandei rodar. Ó, vou colocar 5 elementos. Vejam, ele exibiu. Contando com len contou 5. E contando do meu jeito aqui que eu criei a minha função, ele também contou 5. Ou seja, atendemos a necessidade do nosso exercício aqui. Só quis criar uma função equivalente, ok? Sabemos que a função index do Python retorna o índice do elemento passado por parâmetro. Faça uma função parecida chamada retorna índice com a melhoria de -1. Então, eu só vou explicar para vocês a parte falha desta função. Então, eu vou criar uma lista aqui qualquer, só para testar com vocês, com qualquer valor. Então, vejam, eu criei aqui uma lista com esses elementos, tá? Vamos lembrar o seguinte, índice 0, 1, 2, índice 3. O que a função index faz? Por exemplo, print lista ponto index. Eu coloco um elemento, por exemplo, eds. O eds está no índice 2, então ele vai retornar 2, ó. Vamos executar só essa parte. Tá vendo? Ele retornou 2 aqui embaixo. Se eu colocar, por exemplo, 54, só que o número 54, ele vai retornar 0. Até aí tudo bem, tranquilo. O problema é quando eu coloco um elemento que não existe. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Maria, o que vai acontecer? Na hora que eu mando rodar, ele vai dar um erro, ele vai falar que Maria não está na lista. Então a melhoria dessa função que nós vamos fazer é qual? Caso não encontre o elemento, retorna o -1. Aí eu sei que toda vez que retornar -1, eu sei que é porque não encontrou o que eu desejava, tá bom? Então vamos fazer essa melhoria. Eu vou usar isso aqui como referência. Bom, o nome que nós vamos dar é retorna índice, ok? Só que aqui nós vamos ter que teremos um parâmetro a mais, além da lista, o valor que a pessoa quer pesquisar, ok? E este valor é do tipo string e vai retornar um dado, que é um dado string. Bom, vamos lá. Esse for aqui, como nós vimos, ele exibe toda a lista. Só que eu não quero exibir a lista. Eu quero encontrar. Então, vou fazer assim, ó. Se o elemento removido aqui, verificado, for igual ao valor passado por parâmetro, quer dizer que encontrou, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o índice correspondente. Eu vou retornar o índice que foi encontrado. Caso, depois de fazer esse laço aqui, ele não encontre, eu vou colocar aqui, ó, return -1. Então, o que vai acontecer? Ele vai percorrer toda a minha lista. Aí eu vou retornar o índice, caso encontre. Tudo bem? E se não encontrar, eu vou retornar o quê? -1. Então, vamos ver como ficaria aqui. Print. Aqui eu vou ter que pedir um número, né? Um valor. V é igual a input valor. Depois que a pessoa editou o valor, eu vou fazer o seguinte, ó. Print. Qual é o nome da minha função? Retorna índice. E lembrando que eu tenho que passar agora 2 parâmetros. Um que é a lista e outro que é o valor. Esses dois aqui, ó. Aqui no meu programa, esse L é representado
por lista, que é essa lista que nós criamos aqui. E o valor é representado por V, ok? Então vamos ver o funcionamento. Mandei rodar EDS 1290, João e ponto. Ele está pedindo um valor. Eu sei que a minha lista tem esses 4 valores. Então se eu colocar, por exemplo, João, ele me retornou 3. Quem é o 3? É o índice do João. Até então, ele fez a mesma coisa que o index. Só que lembra que o index dava erro se eu pesquisasse algo que não existia? Vamos fazer esse teste agora. Elemento Edson, Maria, 45, João. Ponto, acabei. Então ele está exibindo aqui o que está na lista. Agora eu vou pesquisar algo que não existe. Vou colocar Esther. Olha o que aconteceu agora. Ele retornou -1. Ok? Então qual é a vantagem disso? Com o index, se eu colocasse algo que não existisse, ele abortaria o programa. Agora não vai mais acontecer isso. E eu consigo, inclusive, controlar isso daí num if. Vejam só o que eu poderia fazer aqui no programa principal. Eu poderia fazer assim, ó. If retorna índice, lista, V, for igual a -1, vocês concordam que não encontrou, certo? Então eu poderia fazer assim. Print, valor V não encontrado. Agora, se for qualquer outro valor diferente de -1, eu posso falar assim, print, o valor V está na posição. Eu vou dar uma mudadinha no meu código aqui. Ao invés de ler direto, eu vou fazer assim. Eu vou, depois que ler o valor, criar uma variável posição. E nessa variável posição será armazenado o índice ou não. Aí aqui, ao invés de perguntar isso, eu pergunto posição. Ou seja, se a posição for -1, aí eu consigo trabalhar desse jeito aqui. Vamos lá. A, B, C, D. Ponto. Se eu pesquisar por C, ele está me dizendo, o valor C está na posição 2, que é 0, 1 e 2. Beleza. Só que se agora, depois de preencher a lista, eu colocar algo que não existe, tipo F, ele vai falar, o valor F não foi encontrado. Então a função serviu inclusive para um controlador de saber se o método de pesquisa sequencial foi encontrado ou não. Aqui está dizendo o seguinte, a função count, ela conta quantos elementos específicos existem. Por exemplo, lista é igual, vou colocar valores aqui, 56, 34, 23, 56. Se eu fizer assim, print, lista.count 56, ele vai pesquisar quantos 56 existem na lista. Então tem 1, 2. Então se eu mandar só executar esse pedacinho, ó, ele retornou 2. E se eu mandasse pesquisar, por exemplo, o 34, ele encontrou só 1. E se eu mandasse pesquisar um que não existe, por exemplo, 99, nenhum, ok? Então, aqui está pedindo para fazer uma função semelhante a esta. Então vamos fazê-la. Essa daqui vai me ajudar. Qual é o nome da função? Busca. O que eu tenho que passar por elemento? A lista e o elemento, que é uma string. E vai me retornar uma quantidade. Então ele vai ficar percorrendo do início, isso aqui diz que vai percorrer da primeira posição até a última. Então agora, antes de eu contar, eu faço o seguinte. Se o elemento retirado for igual a E, que foi o elemento que eu passei por parâmetro, o que vai acontecer? Aí eu conto 1, ok? E se não for, não conto nada. No final das contas, ele retorna a quantidade. Então, diferentemente do anterior, que era o len, ele faz o quê? Ele só vai contar se o elemento que foi retirado for igual ao que eu passei por parâmetro. Vamos ver se vai funcionar. Então aqui no final, print, busca, o L representa a minha lista e o E representa o valor que eu digitei. Eu vou colocar essa mesma variável que eu li aqui em cima, tá bom? Então eu vou colocar aqui, V. Quando eu mandar rodar, elementos 23, 45, 67 e 23. Ponto, acabou. Ele está mostrando aí. Qual o valor que eu quero pesquisar? O 23. Está mostrando aqui no final. Tem 2 elementos 23. Se eu quiser dar uma melhorada aqui, eu posso fazer o seguinte. O elemento
elemento V ocorre tantas vezes na lista. Então vamos de novo. Rodei. Elemento 23, 34, 45 e 23. Acabei. Se eu digitar 23, ó, o elemento 23 ocorre 2 vezes na lista. Ok? Se eu colocar um que não existe, ele vai retornar 0. Por exemplo, 12, 23, 34, 45. Se eu colocar o 99, o elemento 99 ocorre 0 vezes na lista. Tranquilo? Então funcionou aqui. Eu fiz uma função semelhante ao count. Beleza? E a última diz o seguinte. Fazer uma função chamada conta inteiro que conte quantos elementos inteiros existem em uma lista. Tentem fazer esse sexto exercício vocês. Vou dar uma dica. Por exemplo, se eu tenho uma variável x e ela tem um valor, apesar de texto, o conteúdo dele numérico, se eu fizer assim, ó, print x.isNumeric, ele vai me retornar verdadeiro ou falso, se for representativo, se representar um número. Vejam, aqui ele retornou true. Por quê? X representa um número, apesar de ser texto. Agora se eu colocar aqui, ó, Edson, e mandar rodar esse trecho, o que vai acontecer? Ele vai retornar falso. Então tente com essa função isNumeric resolver o último exercício, depois eu passo a resposta para vocês.